Sancionadas as novas regras que o Congresso aprovou para campanhas eleitorais, mas a aplicação das medidas no ano que vem ainda é incerta. Os senadores se dividem sobre o dinheiro de empresas nas eleições. A questão está no Supremo Tribunal Federal. Parlamentares buscam acordo para votar mudanças no Código de Defesa do Consumidor. Instituições financeiras questionam algumas propostas. O Jornal do Senado está começando. Boa noite. A mini-reforma eleitoral foi sancionada com vetos pela presidente Dilma Rousseff. O projeto é de autoria do senador Romero Jucá. Hoje, o presidente do TSE lembrou que as regras aprovadas há menos de um ano não valem para as eleições. Mas senadores têm opinião contrária. Veja como ficaram as normas para as campanhas políticas. Entre os vetos ao projeto aprovado pelo Senado em novembro está o artigo que proibia o uso de bonecos, pinturas em muros, placas, faixas, cartazes e bandeiras em casas, carros e prédios particulares. Com o veto, tudo isso fica liberado. Dilma também vetou a ampliação do tipo de empresas que podem fazer doações a partidos e candidatos, excluindo cooperativas e associações sem fins lucrativos. Foi vetado ainda o ponto que impedia a exigência de qualquer outro documento, a não ser fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, para comprovar gastos com passagens aéreas. Um dos vetos da presidente foi ao dispositivo que impedia a Justiça de determinar a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário no segundo semestre de ano eleitoral. Dilma justificou o veto com o argumento de que impedir a Justiça de aplicar sanções aos partidos com problemas nas contas reduz a eficácia da fiscalização da Justiça Eleitoral e prejudica a transparência na aplicação do dinheiro do fundo que financia as legendas políticas. O texto publicado nesta quinta pelo Diário Oficial da União traz as seguintes medidas. Haverá limite para despesas com alimentação e combustível nas campanhas. O texto acaba com o chamado candidato secreto, candidato que entra de última hora para substituir outro impugnado pela Justiça. Agora, substituição só poderá ocorrer até 20 dias antes das eleições. A prática da boca de urna é criminalizada com pena de detenção, multa e processo. Ficam liberadas as manifestações em redes sociais da internet. Isso não será considerado campanha, mas o autor de ofensa poderá responder pelo ato nas esferas civil e criminal. Outra novidade, os comícios estão liberados até a madrugada do dia da eleição. Como a lei da mini-reforma eleitoral foi publicada há menos de um ano das eleições de 2014, a dúvida é se ela vale para o ano que vem, uma vez que fere o princípio da anualidade. Senadores opinaram sobre o assunto. A lei foi votada nas duas casas, sancionada pela presidenta, não há por que não ser aplicada. Claro que vai ter algum questionamento junto ao Tribunal Eleitoral, mas é normal. Mas eu acho que pode-se fazer um grande entendimento e ela ser encaminhada, até porque não é uma grande reforma. Ela só inibe um pouco o poder econômico. Ela é importante, foi um passo, mas nós estamos longe de ter, de fato, uma reforma política verdadeira. Acho que esse é um debate que o Congresso Nacional fica devendo para a sociedade brasileira. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Marco Aurélio de Mello, lamentou a aprovação da mini-reforma a menos de um ano das eleições. Segundo ele, haverá frustração na sociedade. O ministro lembrou que a Constituição Federal só permite aplicar lei alterando o processo eleitoral com pelo menos um ano de intervalo. Senadores estão divididos sobre a ação que questiona no Supremo Tribunal Federal o financiamento de campanhas eleitorais por empresas. 4 ministros do Supremo votaram contra a doação de empresas a candidatos e partidos políticos. O relator, Luiz Fux, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso e o presidente Joaquim Barbosa. Para ele, a doação de pessoas físicas também deve ser proibida. A sessão foi suspensa por um pedido de vista do ministro Teori Zavascki. A ação foi movida pela Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB pede que sejam consideradas inconstitucionais as regras que permitem doações a candidatos e partidos políticos. Hoje, as empresas podem contribuir com até 2% do seu faturamento. Para as pessoas físicas, o limite de doações é de 10% da declaração de renda. Essas regras atuais ferem o princípio da igualdade do voto
né? Cada voto deveria representar um cidadão, e quando uma pessoa jurídica faz uma doação para a campanha, ela estaria trazendo um peso maior no voto de alguns cidadãos do que aqueles cidadãos menos prestigiados financeiramente. Para o representante da OAB, mesmo que o Supremo confirme o fim das doações para campanhas, não dá para saber ainda se as novas regras vão valer para as eleições do ano que vem. Não há prazo para a retomada do julgamento e os ministros ainda vão definir se o Congresso terá que mudar a lei eleitoral. Os ministros já se posicionaram no sentido de dar um prazo de 24 meses, né, de modular os efeitos do julgamento de inconstitucionalidade, para que o Congresso legisle especificamente sobre a matéria, já em razão da inconstitucionalidade. Mas outros ministros já vêm se posicionando no sentido de que o julgamento da inconstitucionalidade tem que valer de imediato, inclusive para as próximas eleições. O julgamento do Supremo divide os senadores. Com regras claras, firmes, que impossibilitem a doação das empresas a candidatos e não a partidos, o que, obviamente, é diferente, eu creio que a contribuição das empresas pode ser saudável, como acontece nos Estados Unidos. Eu acho que todos vamos nos adaptar a essa nova sistemática muito saudável. Financiamento privado que funciona aqui, nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, é uma coisa institucionalizada e que tem que apenas ser aperfeiçoada, nunca destruída. Eu acho que isso é essencial na luta contra a corrupção, pela independência dos parlamentares, enfim, a favor da democracia. Eu sou muito a favor. Gostaria muito que esse fosse o resultado final. O julgamento do Supremo foi suspenso na quinta-feira. Mais poder para o PROCON e mais garantias para o consumidor. Está pronto para ser votado o relatório da comissão que atualizou o Código de Defesa do Consumidor. As relações de consumo estão protegidas há 23 anos pelo Código de Defesa do Consumidor. Em 1990 era impossível falar em comércio eletrônico. E também, em 1990, a questão do crédito era uma coisa muito difícil. Durante 14 meses, uma comissão especial de 11 senadores buscou um texto de consenso para atualizar a lei. O relatório é dividido em 3 projetos baseados nas propostas de um grupo de juristas. Foi o pontapé decisivo e fundamental para que nós pudéssemos chegar até aqui. Mas a partir dessas excepcionais contribuições, nós incorporamos outras. Os senadores apresentaram 103 emendas. O relator acolheu 47. Pelo relatório, o Código de Defesa do Consumidor passa a ter um novo capítulo sobre o comércio eletrônico. Um é a proteção à privacidade do consumidor, que é fundamental, a proteção dos dados dele na internet. Outro são dispositivos para trazer mais confiança ao consumidor, que dizem respeito a informações sobre o fornecedor, já que é um ambiente virtual, eu quero saber onde é que eu encontro fisicamente o fornecedor. E o terceiro eixo é a questão das sanções. Sanções aplicadas pelo PROCON em situações em que aquele fornecedor viola direito do consumidor. O relatório também propõe mudanças na atuação dos órgãos de defesa do consumidor. Além de aplicar multa ao fabricante ou fornecedor, os PROCONs poderão determinar a substituição ou reparação do produto com defeito. Outra possibilidade é a devolução do dinheiro pago pelo consumidor. Nós entendemos que o PROCON ele vai poder de imediato determinar que aquele fornecedor que estiver agindo de má fé ou o consumidor sendo prejudicado, aí sim que seja garantido o seu direito. A audiência de conciliação nos PROCONs poderá ter o mesmo valor legal da conciliação realizada pela Justiça. Nós teremos aí PROCONs com mais autoridade, nós teremos mais um poder de resolutividade, até porque nós vamos poder aplicar sanções administrativas e uma vez tomada a decisão, ela vai valer como uma decisão judicial. Os prazos para a troca de mercadorias serão estendidos e os produtos terão garantia mínima de 2 anos. O relatório prioriza ainda o julgamento de ações coletivas. Impõe também limites ao crédito para evitar o superendividamento. Os bancos acham que há exigências muito fortes, enfim, mas nada que um processo de diálogo não permita superar essas dificuldades. Pela proposta, o empréstimo consignado não pode comprometer mais de 30% da renda mensal líquida do consumidor.
ficam proibidos anúncios de crédito com expressões de caráter abusivo, como sem juros, taxa zero e sem acréscimo. O crédito é uma ferramenta fundamental para a aquisição de bens e serviços, para a economia brasileira, mas o crédito que tem que interessar a todos nós é o crédito sadio, o crédito que desorganiza, o crédito que leva a pessoa, para o seu cheque especial. Esse tipo de crédito, ele realmente é um crédito que não faz bem. A comissão tem prazo de funcionamento até 23 de dezembro, mas como ainda não há acordo sobre alguns pontos, ela pode ser prorrogada. Esta semana foi sancionada sem vetos a lei que autoriza o Ministério da Agricultura a licenciar o pó de rocha como fertilizante agrícola. Chamada de rochagem, essa técnica reduz a dependência dos insumos importados. O projeto é de autoria do senador Rodrigo Hollenberg e foi tema do programa Eco Senado. No Instituto Federal de Brasília, conhecemos os canteiros experimentais, onde o uso de diversos tipos diferentes de pó de rocha está sendo testado. A professora Suzy Teodoro, que desenvolve pesquisas com rochagem há mais de 15 anos, explicou que a técnica consiste em aplicar rocha moída ao solo com o objetivo de alterar seus padrões de fertilidade. A rochagem a gente pode entender como uma espécie de fertilizante inteligente. A planta se apropria desses nutrientes na medida que ela necessita e o restante fica no solo, esperando para as próximas safras. Se nós pensarmos na agricultura familiar, que segundo o governo ocupa 25% da área agrícola do país e representa 75% das propriedades rurais, então a gente tem um público muito grande que é carente de fertilizantes. E neste fim de semana, o programa Eco Senado vai debater os conflitos entre índios e produtores rurais, além da exploração mineral e o extrativismo em terras indígenas. O Eco Senado estreia no sábado, 15 para as 2 da tarde, com reprises no domingo. Você pode rever as reportagens desta edição na página da TV Senado na internet. Um ótimo fim de semana e até segunda.